Vamos te contar uma história de amor romântica e divertida. Então, prepare-se e vamos começar. Lily Brooks estava parada diante do espelho de seu pequeno apartamento em Chicago, segurando uma escova de cabelo na mão e tentando em vão domar o caos que era seu cabelo castanho bagunçado. Aos 26 anos, ela era uma simples funcionária da Horizon Realty, uma pequena empresa imobiliária que ela carinhosamente chamava de Pequeno Exército num mundo de gigantes. Lily não era alta, mal passava de 1,60 m, mas seus olhos azuis, cintilantes, e o sorriso espontâneo, meio atrapalhado, tinham o poder de fazer qualquer um parar por um segundo e olhar de novo. Ela mesma ria de seus tropeços, chamando-se de um desastre ambulante. Trabalhadora, dedicada, sempre tentando dar o melhor de si, mas, inevitavelmente, se metendo em pequenas confusões, derrubando canetas durante reuniões, esquecendo documentos em casa ou esbarrando nos colegas enquanto carregava café. Naquela manhã, ela vestia uma blusa branca simples, jeans azul escuro e prendeu o cabelo num coque frouxo, uma tentativa frustrada de parecer mais profissional antes da viagem de negócios combinada com um retiro em Hilton Head, Carolina do Sul. Lily não suportava pessoas ricas e arrogantes, aquelas que, na visão dela, só sabiam exibir dinheiro em vez de realmente trabalhar. Ela amava sua vida simples. Uma xícara de café preto ao amanhecer, um livro antigo lido no sofá à noite e fins de semana ajudando amigos a pintar suas casas. Mas aquele dia era diferente. Ela precisava arrumar a mala e encarar um projeto que seu gentil chefe, o senhor Tom, chamou de uma oportunidade de ouro: colaborar com a Grayson Properties, uma das maiores corporações imobiliárias do país. Puxando a mala até a porta, quase deixou as chaves caírem e murmurou baixinho: "Eu consigo, contanto que não derrame café no chefe do parceiro." Ela deu uma risadinha nervosa, o tipo de sorriso desastrado que fazia todos ao seu redor a perdoarem facilmente, mesmo depois de ela ter derrubado uma bandeja inteira de donuts em uma reunião da empresa. A vida de Lily não era glamurosa, mas ela era feliz assim, contanto que pudesse cuidar de si mesma sem depender de ninguém. Principalmente dos ricos, o tipo de gente de quem sempre se afastava. No aeroporto O'Hare, ela caminhava apressada, a mala batendo no chão, e os tênis brancos já gastos ecoando pelo piso. Conferiu a passagem pela terceira vez, um costume que a acalmava, e embarcou no voo para Hilton Head, sem imaginar que aquele simples café preto iria mudar completamente o rumo da sua vida. Enquanto isso, em outro canto do mesmo aeroporto, Lucas Luke Grayson estava sentado na sala VIP. Seus olhos azuis, frios como gelo, fixavam-se na tela do celular enquanto revisava e-mails pela quinta vez em 10 minutos. Aos 30 anos, ele era o poderoso CEO da Grayson Properties, uma das maiores empresas imobiliárias dos Estados Unidos, conhecida por seus arranha-céus e resorts luxuosos de Nova York e a Califórnia. Com o cabelo preto impecavelmente penteado, um terno azul escuro sob medida e traços marcantes como os de uma escultura, Luke era a personificação do sucesso. Bonito, inteligente e poderoso. Mas por trás dessa aparência perfeita havia uma solidão silenciosa, um muro invisível que ele mesmo havia construído para manter todos à distância. Luke odiava a lentidão, odiava a gente desorganizada. E mal sabia ele que estava prestes a conhecer alguém que quebraria todas as suas regras, e talvez também o seu coração. Lucas Grayson dirigia sua empresa como uma máquina perfeitamente ajustada, sem espaço para erros, distrações ou emoções desnecessárias. "Tempo é dinheiro", costumava dizer em sua voz grave e firme, que não deixava margem para discussões. Mas naquele dia, algo fora do comum o tiraria da sua rotina impecável. Precisava deixar o elegante escritório no centro de Chicago e voar para Hilton Head, na Carolina do Sul, para um projeto colaborativo com uma pequena empresa que ele sequer conhecia, Horizon Realty. Para Luke, era apenas uma viagem obrigatória, uma formalidade.
Um projeto que ele facilmente poderia delegar a um assistente se o conselho da empresa não tivesse insistido. Luke, você precisa de uma pausa. Suspirando, ele se levantou e ajeitou a gola do terno. O brilho de seus sapatos de couro refletia a luz do chão polido do aeroporto. A vida de Luke fora moldada por perdas e exigências. Sua mãe falecera quando ele ainda era jovem, e seu pai, um homem rígido e ambicioso, lhe ensinara a vencer, não a amar. Desde então, Luke vivia cercado de luxo, coberturas sofisticadas, festas glamurosas e reuniões intermináveis. Mas por trás de todo o sucesso havia um vazio silencioso. Um mundo frio, onde não havia espaço para afeto verdadeiro. Ele embarcou no voo sem olhar para ninguém, desejando apenas chegar, resolver tudo e voltar para o controle da sua rotina. Mas o destino tinha outros planos. Quando o avião partiu de Chicago rumo a Hilton Head, uma leve turbulência balançou a cabine. Lily Brooks, sentada na fileira do meio, se assustou, e o café que segurava com tanta força escapou de suas mãos. O líquido quente voou direto sobre o terno azul escuro do homem ao lado dela. "Ai, meu Deus!" exclamou Lily, os olhos azuis arregalados em pânico. "Eu sinto muito, de verdade. Eu não quis." Luke, que até então olhava distraído pela janela, virou o rosto devagar. Seus olhos azuis, frios como o gelo, desceram para a mancha escura que se espalhava pelo paletó. Ele soltou um suspiro contido. "Você tem ideia de quanto custa esse terno?" perguntou, a voz baixa e cortante. Lily entrou em desespero, vasculhando a bolsa em busca de lenços. Tentava limpar a mancha, mas só piorava. Eu posso mandar lavar, ou pagar. Eu sinto muito, de verdade." Com calma, Luke segurou a mão dela e afastou-a levemente. "Pare. Você está piorando." Os olhos dos dois se encontraram pela primeira vez, e por um instante o ar pareceu parar. Lily o viu como o típico homem arrogante e rico que ela tanto detestava, com seu terno impecável e olhar superior. Luke, por sua vez, viu apenas uma mulher desastrada, atrapalhada e perigosamente imprevisível. "Da próxima vez, tente ser mais cuidadosa", disse ele, voltando-se para a janela. Lily corou, apertando o copo vazio nas mãos. "Obrigada pelo conselho, mas eu não preciso dele", murmurou. O avião pousou em Hilton Head, e ambos pensaram que nunca mais se veriam. Mas o destino tinha outro jogo em mente. No luxuoso resort cercado por palmeiras e piscinas cintilantes, os dois se reencontraram na sala de reuniões principal. O Sr. Tom, o chefe de Lily, fez as apresentações com um sorriso animado. "Este é Lucas Grayson, CEO da Grayson Properties. E esta é Lily Brooks, nossa líder de projeto da Horizon Realty." Os dois se viraram ao mesmo tempo, incrédulos. "Ele?" exclamou Lily. "Ela?" respondeu Luke. Lily sentou-se, tentando disfarçar o tremor nas mãos ao segurar a caneta. Luke cruzou os braços, o olhar firme e frio. Mas no fundo, uma pequena faísca já havia se acendido. E nem ele sabia que aquela mulher desastrada seria o maior desafio da sua vida. O olhar frio de Luke traiu um breve lampejo de surpresa. Desde aquele primeiro encontro no avião, os dois não se suportavam. E agora, o novo projeto do resort os obrigava a trabalhar lado a lado. Lily murmurou para si mesma, tentando disfarçar o nervosismo. "Essa viagem vai ser longa, muito longa." Enquanto isso, Luke pensava em silêncio. Como vou sobreviver a essa garota? Mas o que nenhum dos dois imaginava era que, daquele café derramado, nasceria uma história de amor. Divertida, doce e completamente inesperada. 3 dias depois, Lily Brooks entrou na sala de reuniões do luxuoso Hilton Head Resort, segurando uma pilha de documentos contra o peito. Seus velhos tênis brancos chiaram sobre o piso de madeira brilhante. Ela tentava parecer profissional, blusa branca impecável, cabelo castanho preso num coque alto, mas seus olhos azuis
traíam o nervosismo ao ver Lucas Grayson sentado à cabeceira da mesa, braços cruzados, expressão tão gelada quanto um iceberg. Desde o incidente do café, ela não conseguia esquecer a frase dele. "Você tem ideia de quanto custa esse terno?" Respirou fundo, tentando se acalmar, mas bastava olhar para ele para que sua paciência evaporasse. Luke, de terno cinza escuro sem um único amasso, observava Lily com desconfiança. Para ele, aquela mulher representava tudo o que odiava: desorganização e caos. Uma simples funcionária da Horizon Realty, que havia manchado seu terno e agora dividia com ele a responsabilidade de um projeto milionário. Ele inclinou levemente a cabeça, a voz grave cortando o silêncio. "Você trouxe todos os documentos ou esqueceu alguma coisa em Chicago?" Lily corou, mas pousou a pilha de papéis sobre a mesa com um leve "tud" mais alto do que o necessário. "Não esqueci nada. Obrigada pela preocupação", respondeu com um sorriso doce e um olhar afiado como uma lâmina. Luke arqueou uma sobrancelha, esboçando algo entre um sorriso e um deboche. "Ótimo. Eu não tenho tempo para corrigir seus erros." A reunião começou como uma verdadeira luta de egos. Luke queria tudo rápido, direto e eficiente. "Precisamos finalizar o design do resort em 2 semanas", declarou, batendo a caneta na mesa como se fosse uma ordem. Lily imediatamente rebateu. "2 semanas? Você só pode estar brincando. Um resort precisa de detalhes, áreas de lazer, paisagismo, harmonia. Não dá para jogar blocos de concreto e chamar isso de paraíso." Luke franziu o senho. "Detalhes não dão lucro, senhorita Brooks. Velocidade dá." Os dias seguintes foram marcados por discussões acaloradas. Luke criticava Lily por ser detalhista demais. Ela podia passar 1 hora inteira debatendo a cor das pedras da piscina. Ela, por sua vez, odiava o jeito frio e impaciente dele. "Você pensa demais", dizia ele. "E você não pensa o suficiente", retrucava ela. Certa vez, ao se levantar para rebater outro comentário sarcástico, Lily quase derrubou um copo d'água. Luke, sem mover um músculo, disse friamente: "Cuidado, não vá fazer outra bagunça." Ela fechou o punho com força e respondeu entre dentes: "Obrigada pelo conselho. Mas eu ainda sei segurar um copo, Sr. Grayson." Apesar da antipatia mútua, algo curioso começou a acontecer. Os confrontos entre eles, tão intensos e cheios de faíscas, começaram a gerar resultados surpreendentes. As ideias minuciosas de Lily e a objetividade de Luke juntas formavam algo extraordinário. Um projeto moderno, funcional e com alma. Mas nenhum dos dois estava disposto a admitir isso. Cada reunião terminava do mesmo jeito. Lily saía da sala com o rosto corado de raiva, e Luke ficava para trás, massageando as têmporas, se perguntando por que aquela mulher o tirava tanto do eixo. Mal sabiam eles que a faísca entre o ódio e algo mais estava prestes a incendiar o ar entre eles. Luke não sabia explicar o que estava acontecendo. Ela o deixava furioso, mas ao mesmo tempo havia algo nela que o intrigava profundamente. Na tarde de quarta-feira, no Hilton Head Resort, o sol começava a se pôr no horizonte, derramando uma luz alaranjada pelas amplas janelas de vidro da sala de reuniões. A mesa de madeira estava coberta por papéis, plantas arquitetônicas e 2 xícaras de café já frias. Lily e Luke se encaravam de frente. O ar entre eles era tenso, como uma corda prestes a se romper. Naquele dia, a discussão era sobre a área do spa do resort, e nenhum dos dois parecia disposto a ceder. "Já disse 1000 vezes", exclamou Lily, batendo a mão na mesa. "O spa precisa de um espaço tranquilo, com plantas, luz natural, e não apenas umas cadeiras de massagem jogadas num canto como você quer. Os hóspedes vêm para relaxar, não para se sentar dentro de uma caixa de concreto." Luke respondeu no mesmo tom, sua voz grave cortando o ar como uma lâmina. "Se você continuar discutindo desse jeito, nunca vamos terminar nada."
Eu não me importo com plantas, me importo com prazos e custos. Lily se levantou bruscamente. Seu coque se desfez, fazendo o cabelo castanho cair em ondas soltas pelos ombros. Os olhos azuis brilhavam de fúria. Se você não se importa com o bem-estar dos hóspedes, então nem deveria estar nesse projeto. Eu não vou deixar que transforme isso num armazém barato. Luke também se ergueu, um palmo mais alto que ela, o olhar gélido. Mas a voz, agora, começava a vacilar. Você acha que sabe tudo, não é? Eu faço isso há 10 anos e você é só uma funcionária de escritório com ideias ridículas. A tensão explodiu como uma faísca num barril de pólvora. Por um instante, parecia que os dois iam se lançar um contra o outro. Lily respirou fundo, prestes a gritar. Queria jogar na cara dele tudo o que pensava. Escuta aqui, eu não sou... Mas antes que pudesse terminar a frase, Luke perdeu completamente o controle. Deu um passo à frente, rápido como um relâmpago, e sem pensar, a beijou. Foi um gesto impulsivo. Os lábios dele tocaram os dela com firmeza. Não rude, mas o bastante para calar o grito que estava prestes a sair. Lily congelou. Os olhos arregalados, as mãos suspensas no ar, o coração disparado. Luke também ficou imóvel, surpreso com o próprio ato. Ele, o homem que sempre controlava tudo, acabara de agir movido pelo impulso. O beijo durou apenas 3 segundos, mas para os dois pareceu uma eternidade. O ar ficou pesado. O silêncio tomou conta da sala. Luke recuou de repente, os olhos arregalados e uma pontada de pânico na voz. Me desculpe. Só queria que você parasse de gritar. Ele desviou o olhar, passando a mão na nuca tentando disfarçar o constrangimento. As orelhas, normalmente frias e impassíveis, agora estavam levemente coradas. Lily piscou, ainda atordoada, até que o choque deu lugar à raiva. "O quê?" gritou, a voz tremendo. "O que você acabou de fazer?" Sua mão subiu instintivamente, e o estalo soou alto pela sala. Smack! Luke levou a mão à bochecha, os olhos arregalados. Não de dor, mas de pura surpresa. "Você me bateu?" perguntou, incrédulo. Lily, vermelha, até as orelhas ainda ofegante, respondeu entre a raiva e o nervosismo. "Eu tinha que bater. Quem te deu o direito? O direito de me calar desse jeito? Quem você pensa que é, Luke Grayson?" A respiração dos dois estava acelerada, o silêncio denso como uma tempestade prestes a cair. E naquele instante, ambos perceberam, sem admitir, que nada mais seria igual depois daquele beijo. O constrangimento de Lily era visível. Uma das mãos voou até a boca, como se ela não pudesse acreditar no que acabara de acontecer. Luke ficou parado, a mão ainda na bochecha, o rosto mudando de surpresa para confusão e depois para algo indescritível. Ele abriu a boca para falar, mas só suspirou. "Eu não sei. Não foi minha intenção." Lily respirou fundo, tentando se acalmar, mas a voz ainda tremia. "Não, esqueça. Você acha que eu consigo esquecer o que acabou de acontecer? Você está louco." Virou-se para sair, mas seu pé tropeçou na cadeira. Instintivamente, Luke estendeu a mão para segurá-la, mas ela a afastou bruscamente. "Não me toque!" Lily voltou a se sentar, mãos trêmulas, segurando a xícara de café frio e fingindo estudar os documentos, escondendo o rosto vermelho. Luke sentou-se também, braços cruzados, olhando pela janela, mas claramente distraído. O clima da sala não vinha mais da discussão, mas de uma estranha sensação de constrangimento, carregada de significado, que nenhum dos dois ousava enfrentar. Lily murmurou para si mesma: "Eu acabei de bater nele, e ele me beijou. O que está acontecendo comigo?" Luke, em sua mente, se questionava: "O que eu acabei de fazer? E por que não estou bravo por ela ter me dado um tapa?" A reunião continuou em silêncio constrangedor. Trocaram apenas gestos curtos sobre as plantas arquitetônicas. Quando Lily se levantou para recolher os papéis, a mão dela tocou, por acidente, a de Luke ao receber um esboço. Ambos recuaram de imediato, dizendo em uníssono: "Desculpe."
Viraram-se rapidamente, rostos vermelhos como tomates maduros. Lily deixou a sala ainda corada, murmurando: Estou ficando louca. Por que meu coração está batendo tão rápido? Luke ficou sozinho, passando a mão pela bochecha ainda marcada pelo tapa e depois pelos lábios onde a beijara. Droga! Isso não é bom, murmurou para si mesmo. Depois do beijo inesperado e do tapa marcante, Lily Brooks e Lucas Luke Grayson se encontraram em um estado estranho, uma mistura de constrangimento e doçura que nenhum deles conseguia admitir. O toque dos lábios dele, mesmo que apenas para silenciá-la, deixou uma onda silenciosa em suas mentes, como pequenas marolas se espalhando sob a superfície calma. Lily, com as bochechas coradas e o coração acelerado, não conseguia apagar a sensação quente do fôlego de Luke. Algo ao mesmo tempo estranho e familiar, irritante e cativante. Foi só um acidente, um momento bobo, nada com que se preocupar, repetia para si mesma. Mas toda vez que pensava nisso, sua mão ia instintivamente até os lábios, como se precisasse confirmar se aquilo era real ou apenas um sonho estranho. Eu acabei de bater nele, mas por que não consigo esquecer aquele beijo? Gritava uma voz dentro de sua cabeça. Luke, sempre frio e racional, não estava muito melhor. Ele ficou sozinho na sala de reuniões após a saída de Lily, passando a mão pela bochecha ainda ardendo. Um leve formigamento que, estranhamente, lhe agradava. Aquele beijo não fora planejado. Não era algo que ele pretendia. E mesmo assim, o perturbava mais do que qualquer negócio fracassado. Eu só queria que ela parasse de gritar. Só isso, tentou se convencer. Mas no fundo ele sabia que não era verdade. A lembrança dos lábios suaves de Lily, seus grandes olhos azuis arregalados e o tapa repentino continuava a se repetir em sua mente, deixando-o ao mesmo tempo irritado e desejoso de algo que ele nem ousava nomear. No dia seguinte, quando precisaram se encarar na reunião, o clima entre eles estava palpável. Uma tensão carregada, mascarada por pequenas fachadas atrapalhadas. Lily entrou na sala segurando os documentos como se fossem um escudo. Seus olhos estavam fixos na mesa, evitando encarar Luke. Ela se sentou o mais longe possível dele, a voz mais firme do que o normal. Vamos começar. Não quero perder tempo. Mesmo assim, a voz tremia levemente, e Luke percebeu que ela estava tentando agir normalmente. Ele, em seu terno cinza escuro impecável, estava ereto, batendo a caneta na mesa como de costume, mas os olhos azuis frios não paravam de desviar para Lily, e rapidamente se afastavam sempre que ela levantava o olhar. Bom, quanto antes, melhor, respondeu ele, seco e firme, como se negasse o incômodo que crescia dentro de si. Trabalharam em frases curtas e cortantes, evitando contato visual direto, mas o ar da sala estava carregado de pausas constrangedoras. Quando Lily deixou cair a caneta no chão, ambos se inclinaram para pegá-la. As mãos se tocaram por um instante, um segundo que pareceu uma eternidade. Lily puxou a mão como se tivesse levado um choque, corando. Eu consigo pegar sozinha. Luke recuou, murmurando. Eu nem estava tentando ajudar. Mas ambos sabiam que isso era mentira. Eles escondiam seus sentimentos por trás de palavras afiadas, mas os olhares evasivos os traíam. Lily pensava. Ele me beijou, eu bati nele. Então por que meu coração está disparado? Luke se perguntava. Por que não estou bravo com ela? E por que quero que aquilo aconteça de novo? O novo projeto do resort em Hilton Head não dava chance de fuga. Eles eram forçados a trabalhar cada vez mais juntos, com reuniões que se estendiam a visitas de campo. E pouco a pouco, momentos doces e engraçados começaram a surgir, derretendo o gelo que antes os separava. Antes que esses momentos se desenrolassem, aquela estranha e doce awkwardness, como uma dança desajeitada entre dois corações ainda tímidos, pavimentava silenciosamente o caminho para o afeto. Entre palavras afiadas e olhares evasivos carregados de significado, o carinho começava a crescer,
pouco a pouco. Na manhã de sexta-feira, a luz dourada do sol se espalhava pelo resort. Lily e Luke estavam à beira da piscina principal, inspecionando o local destinado à área do spa. Lily segurava uma pilha grossa de documentos e explicava animadamente sua ideia. Olha só, se colocarmos palmeiras e alguns arbustos tropicais, os hóspedes vão. Ela não conseguiu terminar a frase. Uma rajada de vento surgiu do nada, espalhando toda a pilha de papéis na água. Ai, não! Meus documentos! Gritou Lily, correndo para pegar os papéis, quase caindo na piscina. Luke, ao lado dela, de expressão fria, suspirou. Você consegue fazer qualquer coisa sem causar problemas? Antes que Lily pudesse retrucar, Luke tirou o terno, jogou-o de lado e mergulhou na piscina com um salto perfeito. Lily ficou boquiaberta, assistindo enquanto ele nadava entre as folhas e papéis molhados, recuperando cada folha encharcada. Quando Luke emergiu, o cabelo preto pingando água pelo rosto, entregou a pilha molhada a Lily. Aqui! E da próxima vez amarre-os. Lily corou, ao mesmo tempo irritada e envergonhada, pegando os documentos. Eu não pedi para você fazer isso, murmurou, incapaz de esconder um sorriso leve, enquanto observava Luke, sua camisa branca colada ao corpo, a água escorrendo pelo rosto perfeitamente esculpido. Lily engoliu em seco, o coração batendo mais rápido do que o normal. Luke saiu da piscina, sacudindo a cabeça para tirar a água, e de repente riu ao ver o estado atrapalhado de Lily. Primeiro encontro com um cara bonito todo molhado? Brincou ele. Lily virou-se escondendo o sorriso e murmurou. Você é convencido demais. Mas enquanto se sentavam juntos ao sol para secar os papéis, não conseguiram evitar as risadas diante da situação ridícula. Lily lançou um olhar de soslaio para Luke, pensando. Ele não é tão ruim assim quando ri. Luke, por sua vez, se perguntou internamente. Por que eu pulei na piscina por ela? Alguns dias depois, numa noite fresca, Lily decidiu fugir da sala de reuniões abafada e ir até a praia próxima ao resort. Ela precisava respirar, longe das plantas arquitetônicas, das discussões, e especialmente daqueles olhos azuis frios, mas cheios de significado de Lucas Grayson. Quando o sol desapareceu no horizonte, deixando um rastro alaranjado sobre o mar, Lily tirou os tênis velhos e caminhou descalça sobre a areia fria, sentindo os grãos deslizar entre os dedos, uma forma de acalmar a mente confusa. Ela pegou o celular do bolso do jeans e colocou uma música pop animada, uma de suas favoritas do ensino médio, com melodia contagiante e letras bobas sobre amor jovem. Sozinha, ou ao menos achando que estava sozinha, começou a dançar desajeitadamente. Girava, cantava junto, os braços se movendo como uma dançarina amadora, sem se preocupar com quem pudesse estar olhando. O cabelo castanho caiu solto, batendo no vento da praia, e um sorriso largo e despreocupado iluminou seu rosto. Uma liberdade rara, que ela quase nunca mostrava durante os dias de trabalho tenso. Luke, voltando de uma inspeção noturna com a equipe técnica, tropeçou nessa cena à distância. Ele parou sob a sombra de uma palmeira, braços cruzados, prestes a ir embora, pensando que aquilo era infantil demais para um CEO como ele, mas não conseguiu desviar o olhar. Lily parecia tão livre, tão viva, completamente diferente da garota atrapalhada que discutia com ele nas reuniões. A luz suave da lua iluminava seus cabelos, destacando os olhos azuis cintilantes e os giros atrapalhados na areia, quase caindo, criando um encanto inesperado que o mantinha parado. Ela é tão estranha, pensou Luke. Mas por que eu quero sorrir quando a vejo girar e quase cair? Ele não conseguiu resistir. Deu um passo à frente, os sapatos de couro rangendo na areia, e provocou. Se você quer ser dançarina, sugiro que largue o emprego agora. Lily pulou, virando-se rapidamente, os olhos azuis arregalados de surpresa ao ver Luke ali, mãos nos bolsos, com aquele sorriso meio provocador, meio gentil, algo que ela raramente via nele.
corou e desligou rapidamente a música no celular. O que você está fazendo aqui? Não fique aí rindo de mim. Luke sorriu, suavizando o olhar azul. Eu não estou rindo. Mas se você vai dançar, pelo menos escolha uma música decente. Lily inflou as bochechas, retrucando instintivamente. Tudo bem. Então você dança. Aposto que não consegue. Luke soltou uma risada suave, verdadeira, livre da frieza do primeiro encontro. E, inesperadamente, estendeu a mão. Tudo bem. Mas você tem que dançar comigo. Lily hesitou, olhando para a mão estendida como se fosse uma armadilha. Eu não danço com pessoas. Gaguejou, o coração disparado. Lily disse que não sabia dançar, mas Luke não recuou. Um brilho travesso cintilava em seus olhos. Então me testa. Se eu for pior que você, eu perco. Lily corou, mas segurou a mão dele. O calor da palma de Luke a surpreendeu, fazendo seu coração disparar. Começaram a girar em círculos desajeitados na areia, trombando um no outro, caindo na risada como crianças. O som se misturava ao suave bater das ondas. Quando a música acabou, perceberam que estavam mais próximos do que pretendiam. Os suspiros se misturavam ao ar salgado da brisa do mar. Você é horrível nisso, riu Lily, ofegante. Luke soltou a mão dela e virou o rosto, escondendo o sorriso. Você não é tão ruim quando não está discutindo comigo. Você também não quando não está tão convencido, respondeu Lily, sorrindo, o coração acelerado. Ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas o som das ondas e do vento. Lily se sentou na areia, abraçando os joelhos, olhando para o mar. Sabe, eu venho aqui porque me lembra de casa em Chicago. Tenho só um apartamento pequeno, alguns livros antigos. Às vezes sinto que não pertenço a lugar nenhum. A voz dela suavizou-se, tingida de uma rara tristeza. Luke sentou-se ao lado dela, mantendo uma pequena distância para não deixá-la desconfortável, os olhos azuis suavemente fixos nela. Eu não sou tão diferente. Tenho tudo: empresa, dinheiro, mas ninguém de verdade ao meu lado. Sempre pensei que não precisava de ninguém. Ele parou, a frase inacabada pairando no ar. Lily olhou curiosa. Até? Luke encarou o mar, a voz baixa. Até você derramar café no meu terno. Eu te odiei naquele momento. Mas agora acho que não foi tão ruim assim. Lily riu, cutucando o ombro dele. Sério? Mas eu também te odiei. Sua arrogância me deixava louca. Até perceber que você não era tão ruim assim. Luke voltou o olhar para ela. Eu não sou bom com essas coisas de falar sobre sentimentos, Lily. Cresci com meu pai. Ele me ensinou a vencer, não a viver. Não sabia me aproximar de ninguém até você aparecer, discutindo comigo todo dia. Lily sorriu, a voz suave. Eu sou desastrada, sempre com medo de errar. Mas com você, me sinto um pouco mais corajosa. O silêncio que se seguiu não era mais constrangedor. Era quente, acolhedor, como um fio invisível os aproximando. Luke se levantou, oferecendo a mão. Dança de novo? Não quero perder para você. Lily segurou a mão dele e eles giraram algumas vezes na areia, rindo alto. Quando ele tropeçou, puxou-a junto e caíram na areia. Deitados, olhando o céu estrelado, pela primeira vez sentiram que não precisavam esconder nada. Palavras afiadas e olhares evasivos deram lugar à sensação de estarem completos simplesmente juntos. Numa noite de chuva, durante uma inspeção do terreno, Lily e Luke caminhavam por um lote aberto, quando a água começou a cair forte. Está chovendo! Corre! Gritou Lily, mas Luke a segurou, protegendo-a com o guarda-chuva que carregava. O ombro dela encostado no dele, a chuva pingando nos cabelos de Lily. Ela estremeceu e ele retirou o paletó, cobrindo-a. Não fique doente. Não quero reuniões sozinho. Você está preocupado comigo? Perguntou Lily, surpresa. Luke desviou o olhar, murmurando.
Não se engane. Só não quero atrasos. Quando a chuva começou a diminuir, ele completou suavemente. Você não é tão ruim quanto pensei. Lily riu. Você também não. Quando não me deixa louca. Ficaram sob o guarda-chuva, os olhos se encontrando por mais tempo que o habitual, um calor crescente se espalhando pela chuva fria. Na noite de sábado, no Hilton Head Resort, houve uma pequena festa para celebrar o progresso do projeto. Lily, pouco acostumada a eventos sofisticados, vestiu um simples vestido verde, emprestado da recepção, com o cabelo preso de forma solta. Os olhos azuis brilhavam sob o lustre da sala. Luke, elegante em um staterno preto, ficou em um canto segurando uma taça de vinho, observando a festa com seu olhar frio, varrendo a multidão. Mas seus pensamentos constantemente voltavam para Lily. Luke estava observando a festa quando viu Lily entrar, quase tropeçando na beira do tapete. Ele sorriu, pensando: nada mudou. Lily nunca foi ótima em socializar, mas os colegas a arrastaram para um grupo de bebidas. Ela pretendia apenas tomar um pouco de cerveja para ser educada, mas o álcool bateu rápido. Suas bochechas coraram. A fala ficou enrolada e, atônita, ela se deixou cair em um sofá, os olhos turvos, murmurando coisas sem sentido. Luke, aquele arrogante, mas até que é bonito. Luke, conversando com um parceiro próximo, ouviu seu nome. Virou-se e viu Lily desmaiada no sofá, com um copo de cerveja vazio na mão, os olhos azuis semicerrados. Ele suspirou, prestes a chamar alguém da equipe para levá-la ao quarto, quando ela de repente gritou: Luke! Onde você está? Não se esconda de mim! A multidão riu, e Luke, corando, algo raro para ele, rapidamente a puxou antes que ela dissesse algo pior. Ele a ajudou até o quarto, um braço apoiando-a, o outro abrindo a porta. Ela se deixou cair na cama, murmurando: Luke, para de discutir comigo. É cansativo. Luke sentou-se ao lado dela, planejando apenas deixar um copo de água e ir embora. Mas não conseguia desviar os olhos de seu rosto, as bochechas vermelhas, os lábios se movendo, aquele sorriso bobo na névoa da embriaguez. Você é impossível, murmurou, puxando o cobertor sobre ela. Passou a noite cuidando, enxugando o suor de sua testa quando a febre leve causada pelo álcool subiu. Na escuridão, Luke percebeu. Estava viciado no sorriso e na voz dela. Coisas que antes o irritavam agora aceleravam seu coração. Desde quando me importo tanto com ela? Pensou, surpreso consigo mesmo. Quando o amanhecer chegou, Lily se mexeu, abrindo os olhos sonolenta e vendo Luke ali, seu olhar incomumente terno, ela murmurou: Luke, você está aqui. E adormeceu novamente, inconsciente do efeito que suas palavras tiveram sobre ele. Na manhã seguinte, Lily acordou com a cabeça latejando, encontrando Luke sentado numa cadeira, segurando uma xícara de café, calmo como se não tivesse passado a noite cuidando dela. Ela corou, lembrando vagamente da noite. Será que fiz alguma idiotice? Luke sorriu divertido. Você me chamou a noite toda. Acho que devo cobrar pelo serviço de babá. Lily cobriu o rosto, morta de vergonha. Ele colocou a xícara de café na mesa, os olhos agora cheios de significado, não mais frios. Luke se aproximou e, quando Lily levantou o olhar, se inclinou e a beijou novamente. Dessa vez não era para silenciá-la, mas porque não conseguia se controlar. O beijo foi gentil, mas profundo, carregado de calor e sinceridade que ele nunca havia mostrado antes. Quando se afastou, sussurrou: Acho que gosto de você. Lily congelou, o coração disparado. Você está falando sério? Luke sorriu suavemente, um sorriso verdadeiro pela primeira vez. Sim. E desta vez você não precisa me dar um tapa. Lily corou, mas retribuiu o sorriso, iluminando o quarto. Naquele momento, ambos souberam. A antipatia entre eles havia desaparecido, substituída por algo muito mais doce
Após o segundo beijo, no quarto do resort em Hilton Head, Lily Brooks e Lucas Luke Grayson não eram mais adversários constantes. Um afeto sem nome havia florescido entre eles. Um tremor doce, misturado com um constrangimento, que ambos tentavam esconder com provocações e olhares evasivos. Mas, embora seus corações começassem a bater mais rápido, perto um do outro, a mente racional de Lily a trouxe de volta à dura realidade. Ela e Luke pertenciam a dois mundos completamente diferentes. E essa constatação a assustava. Tudo começou a vacilar na manhã de segunda-feira, o último dia da viagem de negócios a Hilton Head. Lily estava na sala de reuniões, rabiscando anotações apressadamente em um pedaço de papel, mas sua mente não estava mais nos planos de design do resort. Ela lançou um olhar para Luke, que estava em frente ao quadro branco, explicando o plano de conclusão do projeto com voz profunda e confiante. Ele vestia uma camisa preta justa, mangas dobradas, revelando uma pequena cicatriz em forma de meia-lua no pulso. Um detalhe que agora lhe parecia encantador em vez de estranho. Então Lily olhou para si mesma. Blusa branca, amassada. Tênis antigos e desbotados, cabelos castanhos ainda bagunçados pela brisa do mar. Ela não tinha tido tempo de se arrumar, e uma onda de insegurança surgiu. Quem sou eu para estar ao lado de alguém como Luke? A reunião daquele dia estava mais tensa que o habitual. Luke, com seu estilo de trabalho acelerado, exigia que a equipe de Lily entregasse o relatório final, até o fim do dia, apesar do cronograma original permitir mais 2 dias. Não temos tempo a perder, declarou, batendo a caneta na mesa como se fosse uma ordem, os olhos azuis frios varrendo a sala. Lily, exausta de dias de trabalho sem parar e com sentimentos confusos por Luke, não conseguiu se conter. De que adianta correr? Você quer qualidade ou apenas algo feito às pressas? Não sou uma máquina que você pode controlar. Luke franziu a testa, a voz baixa, porém afiada. Achei que você fosse inteligente o suficiente para priorizar, senhorita Brooks. Ou quer que eu recomece do zero? Lily se levantou, mãos apoiadas na mesa, os olhos azuis ardendo. Não ouse mais me tratar com condescendência. Eu trabalho com o coração, não apenas para correr atrás de prazos como você. O clima na sala esquentou, mas desta vez não era apenas sobre trabalho. Lily sentiu um abismo invisível entre eles. Luke, com seu terno caro e voz autoritária, vivia em um mundo de reuniões milionárias e festas luxuosas. Um mundo em que ela nunca poderia pertencer. Ela respirou fundo, a voz tremendo de emoção. Somos mundos diferentes, Luke. Você vive em um lugar que eu nunca vou entender. Eu sou apenas uma funcionária comum. E você? Você é um CEO, alguém que tem tudo. Tenho medo de que você esteja apenas encantado agora e que um dia perceba que eu não sou suficiente. Luke congelou, um lampejo de surpresa em seus olhos azuis. Ele deu um passo mais perto, a voz baixa, mas mais suave. O que você está dizendo? Isso é sobre trabalho, não é pessoal. Lily balançou a cabeça, os olhos marejados de lágrimas. Não é só trabalho. Eu não sei se posso entrar no seu mundo. Tenho medo de que você se canse de mim ou que eu te decepcione. Luke abriu a boca para responder, mas Lily não o deixou falar. Ela se afastou, a voz mais baixa. Eu preciso de espaço para pensar. Ela saiu da sala de reuniões apressadamente, como se fugisse, deixando Luke parado, segurando a caneta, o olhar vazio. Ele queria correr atrás dela, puxá-la de volta, mas uma parte dele temia. Será que ela aguentaria a pressão do meu mundo? As festas, a atenção dos parceiros, as matérias nos tabloides sobre minha vida privada. Será que Lily, com sua simplicidade e atrapalhadas, conseguiria entrar nesse mundo sem se machucar? Naquela noite, Lily ligou para seu chefe, Sr. Tom, em busca de orientação, ainda confusa sobre seus sentimentos e o futuro incerto com Luke.
Lily pediu para deixar a ilha mais cedo, alegando necessidade de retornar a Chicago por assuntos pessoais. O Sr. Tom ficou surpreso, mas concordou. Está tudo bem, Lily? Você anda estranha desde ontem. Lily forçou um riso. Estou bem. Só preciso de uma pausa. Luke, ao receber a notícia de sua assistente, sentou-se em silêncio em seu quarto, olhando para o mar através da grande janela de vidro. Sentiu um vazio estranho. Não a raiva ou frustração a que estava acostumado, mas uma tristeza desconhecida. Na manhã seguinte, Lily partiu, arrastando a mala pelo saguão do resort, sem olhar para trás. Luke estava em sua varanda, assistindo sua figura desaparecer na luz do amanhecer, a mão firme no corrimão. Talvez ela tenha razão. Realmente não pertencemos ao mesmo mundo, disse a si mesmo. Mas seu coração sussurrava outra coisa. E ele sabia que não podia deixar que terminasse assim. 2 semanas se passaram desde que Lily deixou Hilton Head e Luke Grayson sentiu que havia perdido uma pequena, mas vital parte da sua vida. Os dias em Chicago não eram os mesmos. As reuniões pareciam monótonas. As festas luxuosas que antes o divertiam, agora só o entediavam. Percebeu que sentia falta de Lily, não apenas de seu sorriso atrapalhado, ou de sua voz animada, quando discutia com ele, mas de sua presença, do jeito que ela o fazia sentir-se real em um mundo cheio de pretensão. Sentia falta das manhãs em que ela preparava o café na sala de reuniões, sempre adicionando uma colher de açúcar, mesmo que ele não gostasse de doce, e do jeito que ela sorria quando ele fazia careta. Um bom café deve ser assim. Luke estava em seu escritório no penthouse em downtown Chicago, olhando o trânsito fervilhante sob o pôr do sol em chamas. Tentava trabalhar como sempre, conduzindo a Grayson Properties com sua costumeira frieza, mas cada café entregue pela assistente tinha um gosto insípido. Ele ansiava pelo café que Lily fazia, atrapalhado, mas cheio de cuidado. Não preciso dela. Ela é só uma funcionária comum, disse a si mesmo. Então riu, um riso irônico, porque sabia que estava mentindo para si mesmo. Numa noite de sábado, Luke decidiu agir. Ele não suportava mais aquele vazio. Lembrou-se de Lily, chamando seu nome na névoa da embriaguez, do beijo que não conseguiu segurar, e percebeu que, sem ela, havia perdido as pequenas alegrias da vida. Mas como poderia reconquistá-la? Não era bom com palavras doces. Era CEO, não poeta. Então lembrou-se de uma piada de Lily na primeira reunião. Se você pudesse fazer café tão bom quanto eu não discutiria mais com você. Luke riu sozinho em sua cozinha luxuosa do penthouse, um lugar que raramente usava, exceto para acionar a máquina automática de café. Decidiu tentar fazer um café para levar a Lily, como pedido de desculpas, de forma desastrada, mas sincera, mostrando que precisava dela. Vasculhou os armários, encontrou café moído, açúcar e um pouco de creme e começou a preparar. O resultado foi um desastre. Café queimado, açúcar demais, creme flutuando como sopa. Mas ele não desistiu. Colocou o café numa garrafa térmica, vestiu o casaco e dirigiu até o bairro operário do sul de Chicago, onde Lily morava. Quando Luke ficou diante do pequeno apartamento de Lily, um prédio antigo, com pintura descascando, sentiu ixo nervosismo pela primeira vez na vida, como um garoto prestes a se declarar. Bateu à porta, segurando a garrafa de café que preparou, pensando consigo mesmo. Ok, Luke, agora é a hora. Não tem volta. Se ela rir de mim, eu vou embora, pensou Luke, nervoso. Lily abriu a porta, vestindo uma camiseta cinza folgada e shorts, o cabelo preso de forma desleixada. Seus olhos azuis se arregalaram ao ver Luke parado ali, com seu elegante terno preto. Você... O que está fazendo aqui? Perguntou, a voz tremendo de surpresa. Luke ergueu a garrafa térmica, tentando manter a expressão séria,
mas os olhos brilhando de sinceridade. Senti tanta sua falta, Lily. Lily congelou, as bochechas corando de leve. Luke deu um passo à frente, a voz profunda e eternamente firme. Tentei viver sem você essas 2 últimas semanas e odiei. Sinto falta de como você faz o café, mesmo quando é doce demais. E de como me faz rir, me faz sentir menos sozinho. Não sou bom com palavras doces, mas sei que preciso de você mais do que de qualquer contrato que já assinei. Lily mordeu o lábio, o coração acelerado, e então o explodiu, em uma risada clara e contagiante, ecoando pelo pequeno corredor. Oh, meu Deus, Luke, você fez café. Daqui já cheira queimado. Luke corou, mas a risada dela derreteu seu coração. Ele colocou a garrafa na mesa perto da porta, deu um passo à frente e segurou as mãos dela com firmeza. Sou péssimo fazendo café, mas sou bom em te amar. Me dá uma chance de provar isso. Lily olhou nos olhos dele, vendo a profunda sinceridade naqueles olhos azuis, antes frios, agora tão quentes quanto nunca. Ela deu um passo para trás, a mão sobre o peito, a voz suave. Você está falando sério? Ou é só porque sentiu falta de discutir comigo? Luke a puxou para seus braços, segurando-a firme, sussurrando em seu ouvido. Estou falando sério. Senti sua falta todos os dias, a cada minuto. Senti falta do seu sorriso, da sua voz e desses lábios. Sem esperar por resposta, Luke se inclinou e a beijou, suave, mas profundo, seus lábios pressionando os dela com toda a paixão e desejo que reprimiu por 2 semanas. Lily correspondeu, os braços envolvendo seu pescoço, seus corações batendo acelerados nesse doce beijo. Quando se separaram, Lily corou, murmurando: Seu café é horrível, mas seu beijo não é. Luke riu, segurando-a ainda mais firme. Vou aprender a fazer café tão bom quanto você, contanto que esteja ao meu lado. Eles permaneceram ali, no pequeno apartamento dela, rindo sob a luz amarelada e acolhedora. Lily sabia que não poderia mais fugir desse amor. Especialmente agora que Luke havia chegado até ela com toda a sua sinceridade atrapalhada e de coração aberto. Após aquela noite emocionante no apartamento de Lily em Chicago, ela e Luke começaram uma nova jornada. Não eram mais 2 adversários discutindo constantemente, mas 2 corações aprendendo gradualmente a harmonizar, compreender e amar um ao outro. Eles começaram a namorar pouco depois, não de maneira apressada ou ostentosa, como os outros casais do mundo glamouroso de Luke. Para eles, o amor estava nas coisas simples, nos momentos pequenos, cheios de significado. Lily, com sua natureza atrapalhada e encantadora, aprendeu a confiar em Luke, acreditando que ele não estava apenas momentaneamente encantado, mas que realmente queria construir um futuro ao lado dela. Mesmo sendo uma funcionária comum, com tênis velhos e cabelos bagunçados, ela sabia que era amada por quem realmente importava. Luke, cuja frieza antes era uma barreira contra o mundo, aprendeu a desacelerar, ouvir e valorizar a sinceridade de Lily. Juntos, descobriram que amor verdadeiro não exige perfeição, mas sim coragem, cuidado e pequenos gestos de afeto, como um café queimado, mas feito com o coração. E assim, entre risadas, cafés desastrosos e beijos apaixonados, começou uma vida de amor doce, leve e sincero, do jeito que ambos sempre desejaram. Seus primeiros encontros foram de doce simplicidade. Numa sexta-feira à noite, Luke levou Emma a uma pequena cafeteria em Wicker Park. Sob sua orientação, ele tentou pacientemente preparar um café tão bom quanto o dela, mas de forma desajeitada acabou colocando creme demais, derramando para fora da xícara. Emma não conseguiu conter a risada. Oh, meu Deus, Luke, você é um desastre. Como pode ser CEO e não saber fazer café? Luke sorriu e a puxou para seus braços.
Não preciso ser bom fazendo café. Só preciso ser bom em te amar. Emma corou, ficando na ponta dos pés para beijar levemente sua bochecha. Bem, nisso você é muito bom. Mas ainda vou discutir com você para sempre. Luke riu alto, apertando-a mais forte, e naquele momento, ambos souberam que haviam encontrado algo precioso nas coisas mais simples. Eles superaram suas diferenças com compreensão e paciência. Emma gradualmente se acostumou a Luke participar ocasionalmente das festas luxuosas da alta sociedade. Ela não se sentia mais deslocada quando ele segurava sua mão e a apresentava aos parceiros com orgulho. Esta é Emma Brooks, a pessoa mais importante da minha vida. Ela começou a perceber que o mundo dele não era uma barreira, mas uma parte dele que ela poderia aprender a aceitar enquanto ele estivesse ao seu lado. Luke, por sua vez, passou a valorizar a simplicidade de Emma mais do que nunca. Ele preferia as noites no sofá do pequeno apartamento dela, lendo livros antigos ou assistindo a filmes românticos, em vez das festas extravagantes que antes dominavam sua vida. Uma vez, enquanto passeavam pelo Lincoln Park em Chicago sob um pôr do sol ardente, Emma perguntou hesitante: "Você já pensa que somos muito diferentes? Quero dizer, você tem o mundo inteiro, sua empresa, dinheiro, fama, e eu só tenho um pequeno apartamento, alguns livros antigos e um trabalho comum." Luke parou e se virou para ela, olhando profundamente em seus olhos azuis. Pegou suas mãos, a voz baixa, mas quente. "Emma, eu não preciso do mundo inteiro. Eu só preciso de você. Você é a única coisa que me faz sentir completo. Não dinheiro, não fama, só você." Emma corou, os olhos brilhando de emoção, apertando suas mãos com força. "Você fala isso sem parecer piegas?" Luke riu, puxando-a para seus braços. "Piega está ótimo, desde que você acredite em mim." Eles continuaram a namorar e o amor deles cresceu através das pequenas coisas. Luke aprendeu a fazer café, embora ainda fosse ruim, e todo fim de semana trazia para Emma uma xícara queimada, rindo quando ela franzia o nariz. "Estou melhorando, né?" Emma aprendeu a acompanhá-lo em reuniões sem derrubar documentos, e Luke sempre ficava atrás dela, pronto para segurá-la caso tropeçasse. Eles não temiam mais suas diferenças, porque sabiam que essas diferenças os tornavam perfeitos juntos. 3 meses depois, Luke decidiu levar Emma de volta a Hilton Head. Foi onde ele a havia beijado pela primeira vez para silenciá-la, e depois beijado de novo, porque Fon não conseguiu segurar seu coração. Eles chegaram numa tarde de outono, a brisa fresca varrendo a praia e trazendo o cheiro de água salgada e flores silvestres. Emma caminhava descalça na areia, rindo alto enquanto as ondas molhavam seus pés. "Sabe, ainda me lembro quando você pulou na piscina pelos meus documentos. Tão bobo." Luke caminhava ao lado dela, mãos nos bolsos, sorrindo suavemente. "Bobo, com certeza. Mas não me arrependo. Fez perceber o quanto você importa." Enquanto o sol se punha, pintando o céu de um coque laranja intenso, Luke parou no meio da praia, segurou a mão de Emma e a virou para encará-lo. Ele puxou uma pequena caixinha do bolso do paletó, abrindo-a para revelar um anel de prata simples, porém elegante, com um desenho que lembrava a pulseira de prata antiga que ela usava em Hilton Head, uma lembrança da vovó May que ele notara desde o início. Os olhos de Emma se arregalaram, o coração acelerado, enquanto Luke se ajoelhava na areia, seus olhos azuis gentis, mas sérios. "A primeira vez eu te beijei para te calar, mas agora quero te beijar todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, pelo resto da minha vida." "Emma Brooks, você quer se casar comigo?" Emma ficou paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto, não de tristeza, mas de uma felicidade esmagadora. Ela assentiu, a voz embargada. "Sim. Luke, eu quero." Luke se levantou, colocou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço, beijando-a profundamente. Um beijo doce e quente,
carregado da promessa de um para sempre. Eles ficaram ali, na praia de Hilton Head, se abraçando sob o pôr do sol, as ondas batendo suavemente como uma bênção para o amor deles. Emma sussurrou em seu ouvido: "Você é horrível fazendo café, mas incrível beijando." Luke riu, abraçando-a ainda mais forte. "Vou melhorar no café, mas o beijo já aprendi a dominar." 6 meses depois da proposta na praia, Emma e Luke se casaram. Não em um hotel luxuoso ou resort extravagante, como Luke poderia ter feito, mas no Lincoln Park, em Chicago, onde haviam caminhado juntos e aprendido a se entender depois do tempo separados. Era uma tarde radiante de primavera, com as cerejeiras florescendo em branco, espalhando pétalas pelo gramado como um tapete natural. Emma queria um casamento pequeno e simples. Luke, embora pudesse gastar milhões em uma cerimônia grandiosa, concordou instantaneamente, sabendo que era isso que ela amava. Tudo que ele queria era ver o sorriso radiante dela. Emma surgiu em um vestido de noiva branco simples, sem adornos, mas gracioso, chegando até os tornozelos. A fina seda abraçava seu corpo delicado. Seus cabelos castanhos estavam soltos, naturalmente adornados com uma pequena coroa de mosquitinho que ela mesma fizera naquela manhã. Luke esperava sob uma grande cerejeira, usando um terno preto sem gravata. Um pequeno toque para combinar com o estilo relaxado dela. Ao vê-la se aproximar, não conseguiu segurar um sorriso genuíno, livre da frieza do primeiro encontro naquela fatídica viagem. "Você está tão linda", sussurrou ele enquanto ela ficava ao lado dele, segurando sua mão com força. Emma corou, sussurrando de volta: "Você também não é nada mal, quando você não está me deixando louco." A cerimônia foi íntima, com apenas alguns convidados próximos: Mr. Tom, o chefe de Emma, alguns colegas da Horizon Realty e alguns amigos da faculdade de Luke. Não havia orquestra grandiosa, nem banquete luxuoso, apenas uma longa mesa de madeira, cheia de sanduíches, frutas frescas e, como Emma insistiu, uma velha cafeteira que ela trouxe de casa, posicionada no centro como símbolo da história de amor deles. Mr. Tom conduziu a cerimônia, rindo enquanto lia os votos. "Luke, você promete fazer café para Emma todos os dias, mesmo sendo horrível nisso?" Luke segurou firmemente a mão de Emma. "Prometo, embora ela vá brigar comigo toda vez que eu errar." Emma riu, olhando para ele com os olhos azuis brilhantes. "E eu prometo não te dar um tapa quando você me beijar para me calar. Pelo menos não com muita frequência." Eles trocaram alianças, 2 anéis simples de prata, gravados com os nomes um do outro por dentro, e se beijaram sob a cerejeira. As pétalas caíam sobre seus ombros como uma bênção da natureza. O beijo foi doce, gentil e cheio de amor. Um final perfeito para a jornada do desgosto à inseparabilidade. Os convidados aplaudiram e Emma abraçou Luke apertado. "Obrigada por não desistir." Luke beijou sua testa, a voz suave. "Obrigado por me dar um tapa. Me acordou para perceber o quanto eu preciso de você." 1 ano depois, Emma e Luke continuaram crescendo em suas carreiras, mas não era mais apenas reuniões tensas. Emma permaneceu uma funcionária comum. Na Horizon Realty, suas ideias criativas iluminando projetos imobiliários, embora sua como desastrada natureza ainda aparecesse de vez em quando, derrubando canetas ou tropeçando ao levar plantas de plantas ou plantas de blueprints para os clientes. Luke, como CEO da Grayson Properties, ainda colaborava com ela em inúmeros projetos. Eles discutiam como antes, mas ele sempre acabava cedendo. Uma tarde no escritório da Horizon Realty, Emma e Luke estavam sentados um de frente para o outro, discutindo um novo projeto de condomínio. Emma segurou um esboço animada. "Olha isso! Quero adicionar um jardim no terraço. Plantas vão dar vida ao espaço."
Luke franziu a testa, a voz profunda e firme. Você e suas plantas de novo. O custo vai disparar e o prazo. Emma o interrompeu pulando da cadeira. Prazo, prazo. Tudo que você fala é sobre prazo. Os moradores precisam de um espaço vivo, não de uma caixa de concreto. Luke cruzou os braços, sorrindo de lado. Se você continuar discutindo assim, quando vamos terminar? Mas depois suspirou, levantando as mãos em rendição. Tudo bem, coloque o jardim, mas não me quebre financeiramente. Emma sorriu triunfante, sentando-se de volta. Eu sabia que você cederia. Luke olhou para ela, os olhos azuis suaves. Sempre cedo para você. Porque não quero perder esse sorriso. Agora, eles viviam em uma casa modesta nos subúrbios de Chicago. Não no luxuoso apartamento de Luke, mas em um lar aconchegante, com um pequeno jardim, cuidado por Emma, uma mistura perfeita dos mundos de ambos. Numa noite, com 8 meses de gravidez, Emma estava sentada com Luke na varanda, observando o pôr do sol tingir o jardim de vermelho. Ela se encostou em seu ombro, sorrindo. Quem você acha que nosso bebê vai parecer comigo, que dá tapas, ou com você, que dá beijos? Luke inclinou-se e beijou seus lábios suavemente, sussurrando. Espero que seja os dois. Assim terei um motivo para te beijar todos os dias. Luke se levantou para pegar uma xícara de café, ainda queimado como sempre, e entregou a Emma. Ela torceu o nariz, mas riu. Você continua horrível nisso desde o dia em que nos conhecemos. Luke a abraçou por trás, sussurrando. Não preciso ser bom em café, porque tenho você para prepará-lo para mim. Emma se encostou em seu peito, os olhos azuis brilhando. Vou fazer café para você, para sempre. Essa cena de Luke e Emma na varanda, rindo em meio ao pequeno jardim, com café queimado e um amor firme e constante, foi a conclusão calorosa da história deles. Uma felicidade simples, que começou com um café derramado e um beijo inesperado, agora se estendendo para sempre nos momentos mais ordinários da vida, onde eles não eram apenas colegas, mas família. Não se esqueça de curtir e compartilhar esta história com seus amigos. Para não perder histórias tocantes e significativas, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a espalhar mensagens de amor e calor humano. Vamos juntos apreciar os belos momentos da vida e do amor.